Eu até arrisco desenhar, entendeu? Mas... Ué, já começou e ninguém me avisa. Que Me legal. avisa, absurdo isso. A gente fica sem retorno nesse estúdio novo, mas olha os micos que a gente paga aqui. Boa tarde, começando mais uma HQ Companhia. A gente tá falando mal da nossa entrevistada aqui, que desenha muito mal, né? Deixa eu até mostrar aqui É que ficou longe, que pena. Deixa eu ver se... Não. Ficou longe. A gente tá falando mal para ela não ficar muito convencida, então a gente tá falando mal do desenho dela, né? E ela fez todo esse monte de coisa aqui, ó, como TCC. Bonita, né? Né? Na verdade, eu só estou no TCC depois, assim, no último ano que eu tive a brilhante ideia de transformar em TCC. Eu fiquei produzindo durante os 4 anos da faculdade. Tá, vamos lá. Como é que pronuncia o seu sobrenome? Cagnin? É Canin. Canin? É, como se fosse NH. Gênero. Eu tô aqui com a Mariana, ou Mari, como ela é mesmo. Que tem um trabalho, gente. Olha, ela foi indicação da Montserrat, que todo mundo conhece a Montserrat, do estúdio Season. E ela me quebrou um galho monstro, né? Porque meu convidado me avisa na sexta-feira de manhã que ele não poderia vir, né? Aí eu desesperado, conversando com a Montserrat no Face, ela falou, eu tenho umas pessoas que de repente você deveria levar ao programa. E ela me indicou a Mariana, que, sim, aceitou, né, de última hora. E a hora que eu vi o trabalho dela na internet, cara, eu fiquei de queixo caído. Eu não vou ficar te elogiando muito, não. Agora eu que você fale um pouco do seu trabalho. Como é que você começou a desenhar? E assim, o teu trabalho é muito... O teu traço é bem mangá, né? Como é que isso foi parar no meio da sua vida? Porque mulher ainda tem uma ligação mais forte com mangá, não tanto com quadrinho americano. Como é que isso foi parar? Como é que você, desde criança, você começou a ler? O que você lia? O que te influenciou? Então, assim, o que eu me lembro de ter começado a desenhar de verdade foi quando eu comprei o mangá da Sakura Card Captors, e aí eu comecei para revisar como desenhar mangá. Foi assim que eu comecei a desenhar de verdade, assim. Tá. E eu sempre tive essa ligação com o mangá, eu assistia desenho animado japonês, e comecei a ler os mangás também. Mas você assistiu os desenhos de menino, né? Porque era o que mais passava, né? Sim, mas começou a passar também os desenhos de meninas, que era Sakura, Sailor Moon, mas eu também assistia os de meninos, né? Que é o Dragon Ball, Samurai X. Isso. Então, e aí, quando eu tinha, assim, uns 15 anos, eu fui fazer um curso de mangá e aprendi algumas coisas também. E aí, no meio do caminho, eu comecei a desenhar também... Você fez curso aonde e com quem? Na Grafis, em Santana. Não conheço. Então, aí eu comecei a desenhar, eu comecei a não ser suficiente, assim, o desenho do mangá, e eu busquei fazer um traço mais realista, mas aí eu também não estava satisfeita com o traço realista, e eu meio que comecei a mesclar os dois, então é uma mistura, assim, das coisas que eu gostava. Percebe que você tem um pouco do realismo europeu, com a delicadeza do traço japonês. Sim, mas em questão de narrativa, por exemplo, eu ainda prefiro a narrativa do mangá, eu acho que isso está muito impregnado, assim. Dá pra você ver pela maneira que você diagramou as páginas, que é bem mangá, assim, a diagramação é bem mangá. É realmente bem mangá. Gente, deixa eu ver se dá pra dar deixa eu ver se tem uma câmera aqui que ficou mais perto. Essa daqui tá... Não? Essa? Não. Ficou essa mesmo? Essa aqui tá... E essa aqui? Oi? Essa aqui? Mas pra mudar pra ela... Joinha. Olha só. Você vê a diagramação dela, é bem mangá. E deixa eu aproveitar para mostrar o traço dela aqui. Não, acho que aqui a capa fica melhor. Dá bem a entender aquilo que a gente está falando do realismo europeu com a sutileza do traço japonês, assim, a leveza.
Realmente bem legal. Como é que você conseguiu transformar uma história em quadrinhos em TCC? Como é que a banca aprovou isso? Então, é que eu fiz artes visuais, então é um curso bem aberto e as pessoas costumam mesmo transformar o trabalho pessoal em TCC. Tá. Então, eu fiz uma pesquisa sobre histórias em quadrinhos, procurando assim contextualizar, né, a história em quadrinhos independente que eu fiz. Aí eu busquei assim umas experiências próximas à minha, tal. Aí eu fiz uma análise de todo o meu processo criativo, do projeto, e ainda coloquei alguns trabalhos que eu fiz durante a faculdade e foi isso. Olha, que interessante, porque isso daqui você fez ao longo dos 4 anos, Isso. esses 6... Saiu uma edição por semestre, mais ou menos. Tá. Muito legal. Você imprimiu isso aonde? Eu imprimi em casa. Na tua casa? Na minha casa. Eu tinha... Isso aqui é impressora? É impressora de casa. Eu fiz um esquema com a impressora de poder imprimir bastante cópias, aí eu imprimia e ia divulgar e vender em eventos de anime, que tinha o espaço de fanzine expo, eu ia lá divulgar. Quer dizer que hoje em dia dá pra você ter um quadrinho dessa qualidade? Dá, é possível. Feito no computador de casa? Sim, eu conheço algumas pessoas que também fazem a mesma coisa, que é uma alternativa, assim, porque ou você gasta muito em gráfica e você não sabe se você vai ter retorno. Mas a qualidade ou disso investe, daqui né? é sempre... dá a impressão de ser gráfica, né? Porque eu achei que nunca você já vi uma tinha impressora chegar contrato já. a esses sobretons de cinza e... né? Não sabia que a impressora já tinha essa qualidade E é toda. uma impressora bem simples, assim. Não tem nada. Tipo, eu acho que é a impressora mais simples, assim, da Epson, e eu consegui. Então. Ô Epson, pode patrocinar nós, patrocinar ela também, né? Olha só, meu. Não pode, né? Olha, eu fiquei impressionado com isso aqui. Realmente fiquei impressionado. Para uma impressora comum... Estou impressionada com as características dos personagens que eu já estou vendo. Como você deu leveza para essa personagem aqui? O cabelo dela, parece que você vai virando a página e tá se mexendo igual, sabe? Eu tô muito impressionada com isso. Você tem influência de cinema? Ou só, você tem de cinema? Sim, Dá pra ver. de cinema. Dá pra ver, porque a fotografia do quadrinhos é sensacional. Enquadramento, luz. Divertido. Bom. Tá, agora conta um pouquinho dessas histórias. Então, do começo. Vamos lá. A ideia da minha história foi completamente, assim, descompromissada. Eu tive uma ideia, assim, quando eu tava... Antes de prestar o vestibular para entrar na faculdade, aí eu tive uma ideia durante as férias, eu preciso desenhar essa ideia. Porque eu tava, assim, estudando, que nem uma louca, e, sabe, eu queria, tipo, meio que usar a minha criatividade para alguma coisa, não sei. Aí eu comecei a desenhar algumas páginas, assim, bem rascunhadas, bem simples, e eu comecei a publicar num site de artistas, que é o DeviantArt, eu não sei se vocês conhecem, eu comecei a postar. E eu tinha 10 páginas e coloquei lá. E, de repente, as pessoas começaram a comentar e a gostar muito. E aí eu fiquei muito empolgada e continuei desenhando essas páginas, assim. Eu desenhei umas 100 páginas dessa forma. Eu sou um pouco compulsiva, assim, pra desenho. E aí eu entrei na faculdade e eu conheci pessoas que faziam fanzine. Elas transformavam numa revistinha e vendiam. Aí eu acho que eu posso fazer isso também. Então, comecei a refazer as páginas antigas, eu refiz o roteiro, pensei em tudo isso pra ficar uma coisa mais legal, assim, e se transformou nisso. Você escreve e desenha? Escrevo e desenho. Okay. Eu acho que a minha ligação com o quadrinho é muito mais a minha vontade de contar uma história do que o quadrinho propriamente dito, assim. Tanto que eu já escrevi historinhas, assim, só escritas mesmo, sem ser desenhadas. Como você se define, então? Quadrinista? Uma escritora que faz quadrinhos também? Eu não sei, eu sou tantas coisas. Eu gosto de muitas coisas, assim, então é um pouco difícil definir o que exatamente eu sou, assim. Mas o que você prefere, escrever ou desenhar? Eu acho que eu prefiro escrever histórias.
Você prefere escrever? Isso. Eu acho que é mais uma questão de... Eu não sei se eu conseguiria desenhar uma história, assim, de outra pessoa se eu não me sentisse ligada a essa história. Tá. Sim. Entendeu? Então a minha ligação é muito mais forte com a história do que com o desenho. Mas se você parar de desenhar, a gente vai perder um grande talento. Mas na questão do desenho, eu sou ilustradora também. Então eu faço ilustrações para uma editora, eu trabalho numa editora. Então, assim, a minha questão profissional é mais ligada à ilustração mesmo. Que editora que você trabalha? Mas aí é coisa Editora profissional, né? Aí não é. é aquela coisa que você tem que fazer por Isso. obrigação, né? Não é... E o que é isso aqui? Nossa. Esse é a monografia do meu TCC. Tá. É toda a parte da pesquisa que eu fiz. Eu também diagramei inteiro. Olha, É sério, é sério. Sensacional Isso isso aqui, aqui. isso aqui é lindo. é muito bonito. Olha essa imagem. Você conseguiu fazer lindo. O corpo perfeito, sabe? Assim, a forma do corpo. E aqui incrível. você cita as suas influências, né? Por exemplo, você Sim. fala de Sakura aqui também. Sim, também. Eu faço essa busca, assim, de todo o meu processo criativo, de onde vieram as influências. Além da animação japonesa e do mangá, quais são as suas influências? Você falou que buscou muita coisa realista também. Onde você foi buscar esse realismo? Então, o realismo foi mais uma questão, assim, do dia a dia. Eu gosto muito de observar pessoas, então eu observava muito e começava a desenhar, assim, a procurar quais eram as particularidades de cada pessoa, e eu acho que isso foi muito importante, né, porque pelo menos no mangá o que não me agradava muito era que todos os personagens pareciam ser muito iguais, eles não tinham características muito, assim, humanas, no sentido, sabe, físico, e aí eu acho que o realismo nessa parte foi o que me ajudou bastante. Mas artista mesmo, você nunca procurou nada, assim? Os europeus que são muito realistas, você não... Então, eu não tinha muito contato com outros tipos de quadrinhos, assim. Eu fui ter mais contato quando eu entrei na faculdade, que eu realmente busquei outros quadrinistas. Eu li Sandman, li Watchmen, todos esses quadrinhos americanos e europeus. Mas europeu você nunca chegou a ler nada? Moebius? Li muito pouco. Tá? Não é nenhum defeito isso. É só... Eu tenho pergunta pra você. Diga. A Alexandre tá perguntando se a gente já pode comprar o seu material, onde a gente consegue comprar, ou se ainda Alguém não lançou está... ainda? Calma. Ou se ainda não está disponível. Aí ele quer saber um pouco mais, quando vai entrar em venda e tudo Sim, mais. então, Eu também a quero saber previsão- isso particularmente. A previsão de lançamento é para novembro, que a HQM me Novembro, passou, tá. isso. Mas Então, é esse aqui? É, esse Mas daí. vai sair nesse formato. Vai ser compilado em 3 edições, então vai dar 2 revistinhas dessas, vai dar uma edição deles. Tá. Certo, mas assim, não vai ter nenhuma alteração no seu traço? Não, nada. não tem nenhuma Vai alteração. ser assim. Assim mesmo, do jeito Isso! que tá. Isso! Inclusive isso que eu achei muito legal da parte deles, né? Eles manterem o material. O formato vai ser formato mangá, assim? Mangá, isso. Só comentáriozinho, seu gosto musical também é excelente. A minha ligação com a música é engraçada. Foi uma das coisas que eu escrevi no meu TCC, que eu uso muito a música como trilha sonora, assim. Eu coloco e parece que me inspira a fazer uma cena, e aí parece que eu entro, assim. Também é muito multimídia, muito cinema, também é uma ligação meio louca, assim, das coisas. Mas isso é interessante. Eu acho que um artista ele não pode se limitar, se ele é um desenhista, ele não pode se limitar exclusivamente a ver desenho. Ele tem que procurar de tudo, na arte, no cinema, na animação, na arte clássica. Ele tem que procurar inspiração em tudo, ver tudo, para ter uma visão maior e melhor do... Até porque é isso que vai impulsionar ele Exatamente. a criar, né? Exatamente. Agora conta um pouquinho dessas histórias, sem né, Então, estragar Sem muito spoiler. A protagonista é a Juno e ela, assim, é meio que uma garota problema. Ela é super violenta, ela não, é o tipo de garota que não leva desaforo pra casa. E eu queria fazer uma protagonista que não fosse a protagonista, assim, clichê dos mangás, que é aquela garota que parece que não tem controle
da própria vida, do próprio destino, e que é levada pelas situações, e ela, eu queria que ela fosse diferente, entendeu? Que ela tivesse esse impulso de controlar a vida dela e tal. E, ao mesmo tempo, é um problema, assim, porque ela não consegue enxergar as coisas de outra forma a não ser do jeito dela. Então, tem uma certa complexidade nisso também. E a história é sobre o outro personagem, que é o Daniel. Quando ele encontra com ela, ele fica, assim, intrigado. Nossa, quem é essa menina? Eu quero conhecer ela. E aí, eles se conhecem numa situação, assim, que se torna muito diferente para Juno, porque ele vence ela num jogo que eles fazem, e aí ela, pô, como assim ele me venceu? Ninguém me vence, sabe? Só eu que... Tipo, aí ela fica intrigada também, e eles começam a se conhecer e tal, e aí começa a desenvolver a trama dos personagens, dos amigos dela, das pessoas que estão ao redor dela, sobre a família problemática que ela tem, os problemas que ela tem com o pai dela, assim, que são muito complicados e tal, e aí eu desenvolvo tudo a partir disso, assim. E é isso. E a história, pra mim, é sobre o amadurecimento dela, é sobre a passagem da adolescência pra a fase adulta, assim, as coisas que ela teve que enxergar, ela teve que aprender nesse momento de transição, assim, e que às vezes meio na porrada, né? Exatamente. E foi meio que numa época que eu também estava saindo da adolescência e indo pra fase adulta, de faculdade, então foi uma coisa, assim, muito pessoal e muito forte que eu consegui passar, assim. Mas eu espero que eu tenha conseguido. Não é uma história comum. É bem mais densa do que, né, uma aventura de mangá de uma menina que sai dando porrada em menino. Sim. Semelhanças, eu encontro semelhanças com a minha vida. E essa parceria com a HQM, como que você vai levar daqui pra frente? Você tem esse material pronto. Uhum. Óbvio que sempre depende do resultado de venda, mas a gente sabe que mangá tem uma venda bem interessante, né? Sabe que o público de mangá é bastante fiel. Sim. Apesar de boa parte deles ainda é fã do que está na internet e não compra, né? Como que vai funcionar daqui para frente? Você já está com outro projeto? Você já está pensando em outras coisas? Continuidade com essa história? Então, quando eu terminei essa história, foi muito assim, eu precisava terminar alguma coisa. E essa termina no sexto, acabou. Isso, termina no sexto e assim, termina um ciclo da história. E no meu blog, assim, às vezes eu posto algumas historinhas escritas que eu faço, contando um pouco dos personagens. Mas eu nunca realmente, assim, parei pra sentar e decidir, será que vai ter uma continuação? Mesmo porque, assim, até a HQM entrar, pra mim era uma história que eu tinha começado, terminado e que tava lá na internet pra todo mundo ler. E eu atualizava o blog com coisas assim, mas meio que pra mim eu precisava ter colocado um ponto final na história pra poder, assim, desenvolver outros projetos, porque passar 4 anos fazendo a mesma coisa, assim, é um pouco desgastante. O trabalho de quadrinista, trabalhando sozinha, foi bem desgastante, porque eu ficava sozinha lá. Então, eu meio que dei uma parada. Isso, é bem solitário. E eu pensei, pra mim, seria muito difícil começar um outro projeto tão grande quanto esse, assim, nos próximos tempos. Então, aconteceram várias coisas no meio do caminho. Eu me formei ano passado, aí eu participei do curso Abril no começo do ano e eu comecei a trabalhar como ilustradora. Então, ainda não parei para pensar se vai ter alguma continuação em relação ao Vidas. Mas, assim... Mas mesmo que não seja Vidas, tem alguma coisa... engatilhada? Então, eu tenho várias ideias, mas nada realmente engatinhado para começar, assim, outro quadrinho. Como é que surgiu a HQM nessa história? Como é que a HQM te achou? Então, eu conheço um estúdio de meninas que elas também publicam na HQM e eu segui isso, e eu segui o blog delas, assim. E aí uma época quando eu tava fazendo... Silvana e a Sônia. Isso, aí foi numa época que eu estava fazendo a pesquisa do meu TCC, inclusive, eu entrei em contato com elas, pedindo, assim, né, fala um pouco sobre a experiência e tal, e aí elas me passaram o contato do Carlos, da HQM e tal, aí na época eu até tentei falar com ele, mas não consegui,
E aí eu, tudo bem, né? Terminei meu TCC, passou isso, eu até esqueci disso, né? E aí, uns meses atrás, ele voltou e conversou comigo, né? Falou assim, você não quer publicar o Vidas na HQM, né? Eu fiquei, nossa, né? Como assim? Do nada, bomba, né? Aí a gente Ele guardou o TME esse tempo todo, ficou só esperando. Eu não sei como foi, assim, sinceramente. Se ele guardou, como que ele me achou, não sei se foi assim, né? Realmente é uma coisa que eu tenho que perguntar, que eu não sei. E aí... Eu vou perguntar pra ele. Aí, de uns meses pra cá, a gente vem, assim, se falando e resolvendo como vai ser. E aí eu preparei todos os PDFs, já mandei pra eles, e aí vai ser publicado no mês que vem, se tudo der certo. Legal. Eles são muito legais. Você só conheceu o Carlos? Isso, só ele. Só ele? O pessoal é muito legal. Muito legal. O Leozinho é um grande parceiro aqui do programa. Que legal. É outro sócio. Quebra meus galhos, assim, direto. As notícias que eu dou aqui no programa são todas o Léo que me passa. E tem a parceria boa. E agora com esse... Você indo pro mundo realmente do artista de quadrinhos, não te dá uma coisa de vou mudar esse negócio de ilustração e se dedicar a quadrinhos? Não é uma coisa que, então, apesar de ter sido desgastante... Sim, às vezes eu penso nisso. Eu acho que eu tô sempre aberta às possibilidades. Se surgir um projeto legal, eu vou pensar sobre ele, vou pensar em, tipo... Não digo trocar, mas assim, me focar mais no quadrinho, porque também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Não é como se eu não gostasse de fazer. Lamentavelmente não é uma coisa financeiramente então, eu nunca muito parei. Promissora, né? Eu nunca Aqui parei. no Brasil, pelo menos. Quando eu tava me formando, eu nunca tinha parado pra pensar assim, eu quero ser quadrinista. Eu nunca corri atrás, sabe? Eu acho que se eu tivesse corrido atrás, talvez eu conseguisse alguma coisa ou não. Mas pra mim, eu tinha sempre aquele dilema, assim, mas eu vou fazer quadrinhos, mas eu vou desenhar pra quem, sabe? Que história que eu vou fazer? Eu não sei. Se eu, sabe, começar a não gostar, se eu descobrir que não é isso e que não faz muito sentido. Mas fazendo ilustração, muita coisa que você vai pegar também... né? Sim. Mas eu acho que no projeto de quadrinho é um projeto muito mais longo e que se no meio do caminho você achar que não é aquilo, você ainda tem o resto do caminho para fazer. E na ilustração é um pouco mais curto, assim, o tempo que você se dedica a cada coisa. Assim. No caso de criação de histórias, né, para você criar os seus roteiros, é muito mais fácil você criar os seus roteiros ou é muito mais fácil você desenhar? Ou a criação dos dois é complexa para você? Eu acho que é um pouco paralelo, assim. Às vezes, quando eu tô imaginando alguma história, tô começando, sei lá, a imaginar alguns personagens e tal, eu sinto quando ele, tipo, é mais quadrinho do que é mais uma história escrita, porque eu imagino os quadros junto com as coisas com as cenas que eu imagino e tal, é bem complexo realmente, assim, mas eu imagino tudo junto. Pelo que eu percebi, você faz uma imersão muito grande da sua obra, né? Por isso que te desgasta. Né? Sim. Você mergulha até o fundo. Sim. Inclusive eu acabei até esquecendo de comentar, mas aqui no meio do caminho, na verdade eu trabalho como quadrinista, só que para uma editora americana, fazendo uma adaptação. Mas o trabalho com eles é tão, assim, é tão gostoso de fazer que eu até esqueço que é trabalho, assim. E eu faço uma adaptação de um livro de uma escritora americana para quadrinhos e foi um exemplo de uma história que eu gostei muito e eu consegui imaginar ela como quadrinhos, assim. Eu tomei os personagens e pensei, puxa, eu quero tornar eles reais, e aí eu consegui fazer. E é uma edição que as pessoas podem comprar e baixar e ler online, baixar o PDF, assim, para ler. E por enquanto ainda não tem revista física, por isso que eu não trouxe nada, mas talvez acho que daqui a um tempo a editora consiga fazer as impressões e tal. Mas a adaptação de que livro? É um livro que chama Raven Watcher, de uma escritora, que é a Morgan Fitzsimons. E ela tem a editora deles, eles publicam os próprios livros, né? E eles buscam autores, quadrinistas e artistas de diversas partes do mundo. Inclusive tem uma outra amiga minha que
que também faz uma adaptação de uma outra história dela, e tem alguns autores do México, de vários lugares que fazem adaptações para quadrinho desses livros dela, e é uma coisa legal, né, porque eles dão chances para artistas de outros lugares do mundo, que talvez nos seus lugares de origem não tivessem essa oportunidade, e ela deu essa oportunidade para eles. E você está quanto tempo fazendo isso? Eu tô fazendo há um pouco mais de um ano. Um ano já? Isso. É que eles, assim, eles não me deram prazo fixo, eles falaram assim, olha, vai fazendo conforme você tiver disponibilidade, eles são bastante flexíveis nesse sentido, então eu demorei bastante tempo para fazer e foi bem... Fiz assim do melhor jeito. E com relação ao pagamento, porque o programa já existe há 7 anos, eu já entrevistei muito artista que, sim, já tomou altos calotes de editora americana. Eles me pagam pelo PayPal e até agora, assim, eu nunca tive problema. Mas, assim, é um pouco difícil, porque eles são muito ocupados e tal, e eles não conseguem falar direito, entendeu? Mas, assim, conforme eu consigo falar com eles, a gente se resolve, sabe? Tá, mas você recebe por trabalho enviado, você recebe... Eu recebo por royalties, é uma porcentagem da obra. Eu acho que é 20% da obra, das vendas. Só que como até agora só tem o PDF disponível, então, assim, talvez quando começarem as revistas físicas, assim, tenha mais rendimento, não sei. Espero que sim, porque isso é um trabalho exaustivo. Se você estivesse trabalhando com uma editora maior, você estaria ganhando relativamente bem. Os Estados Unidos costuma pagar... Sim, eles são uma editora bem pequena, realmente, assim, e como é um trabalho que eu posso fazer, assim, durante o ano, então eu não me preocupo muito, sabe? Acaba sendo mais um exercício do que... Você tem pergunta aí? Tenho. Sobre o seu traço, né? Qual é o seu estilo de desenho? O que você define ele? E também uma pergunta minha. No caso de você criar uma outra história, suponhamos talvez uma história que tenha um cunho mais infantil, você manteria esse traço? Você faria outro traço? Porque o traço também é uma característica muito importante e é o que define, né? Sim. O quadrinho, então... Então, desculpa, qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta é sobre o seu estilo de traço. Qual é o seu estilo de desenho, né? Assim, eu já tentei buscar uma resposta pra isso. Eu acho que a resposta mais fácil é dizer que é mangá. Mas eu já vi gente falando que, o que você faz é mangá, ou se não, o que você faz não é mangá, isso é outra coisa. Então, mas assim, pra mim não tem problema em dizer que é mangá, porque... tirando assim o traço, eu acho que a narrativa é muito mangá, então o que eu faço é mangá. E também tem muita influência, assim, é bem evidente. E quanto ao traço mais infantil, assim, na parte de ilustração eu faço algumas coisas mais infantis e tal. Talvez possa acontecer de ter uma adaptação. Se eu fizer uma história mais infantil, fazer um traço um pouco menos rebuscado, mais simples. Porque os seus traços, eles são muito refinados, eu fiquei impressionada. Você fez algum curso, assim, pra, não sei, vou fazer cabelos? Porque eu tô impressionada com o cabelo de todo mundo dessa HQ. Todo mundo tem uma movimentação incrível, sabe? Os personagens, eles não são sem graça, parados. Não, eles se movimentam. Sim, então, isso é uma coisa, assim, que eu gosto muito, que, como eu tinha falado já, é de observar pessoas e as suas particularidades. Então, foi uma coisa que eu explorei muito, assim, desde a minha época que eu comecei a desenhar, assim, um traço mais realista, até quando eu achei esse meio termo. Foi uma coisa que eu quis manter, porque, pra mim, assim, eu acho que dá bastante característica, dá personalidade, assim, pros personagens. Sim. Você se veria desenhando para uma Marvel ou para uma DC? Eu acho muito difícil. Por quê? Não sei, talvez seja preconceito meu, porque eu não leio muito quadrinho americano. Sim, eu conheço alguns... eu não posso dizer nomes, mas eu conheço alguns desenhistas que também não leem. Então, e assim, pelo que eu vejo, primeiro que super-heróis nunca foi uma coisa assim que me atraiu. E se eu fosse escrever uma história, se eu fosse desenhar uma história de super-heróis, eu acho que teria que ser uma coisa assim menos bruta, não sei explicar, sabe? Sem ser aquela pancadaria.
Eu não sei É explicar. uma coisa muito de menino, É, né? isso. É uma coisa muito de menino. Não, mas o seu traço encaixaria em outras coisas. Eu acho que Vertigo ficaria genial, o teu traço. Vou fazer material do Vertigo, a mesma linha Publica Sandman e Sim, Hellblazer e Companhia Limitada. sim. Vamps, que eu acho que é uma coisa que pra você ia se dar super bem, que são as vampirinhas. Que são bem legais. É violento. Não, o meu Mas problema não é nem com coisas violentas. Eu acho que é uma questão meio truncada, assim, de desenho, de ser só violência por violência. Ou senão... Mas o quadrinho de super-herói não é só violência. É mais Sim. engraçado do que qualquer outra coisa. Mas é uma diversão. Sim. É um humor bem mais masculino, é um humor mais físico. Né? Não mas você encaixaria, você se daria bem no mercado americano. Daria super bem, realmente. Eu gosto de pedir a licencinha rápida. Gente, eu preciso mostrar os lançamentos da semana. A gente tem umas coisinhas bem interessantes essa semana. E eu vou começar com Wolverine, que está com uma capa bonita. Vocês vão ter que acreditar em mim, apesar da distância da câmera hoje, vocês vão acreditar em mim. E atrás, olha, que sensacional. Eu não sei de quem foi, se foi pago ou se foi ideia da Panini de fazer divulgação do FIC. Então na parte de trás tem um anúncio do FIC de 13 a 17 de novembro na Serraria Souza Pinto, em Belzonte, Minas Gerais. Essa capa desse Batman aqui também está bem legal. O Robin com características de Coringa. Sério? Deixa eu ver isso. Nossa! E de novo atrás, ó, do FIC. Isso daqui é uma saga antiga que está saindo, está sendo republicada. Isso aqui é o volume 2 da Queda dos Mutantes. Isso daqui ainda saiu, acho que ainda saiu pela Editora Abril. Ainda era Editora Abril quando saiu. E agora está sendo republicado pela Panini, né? Uma edição legal, capa cartonada. É bem interessante. Isso aqui é do Claremont. Eu não lembro de quem era o autor disso aqui. Tô curiosa com a capa, depois eu te faço outro. Deixa eu ver. Aqui não diz. Eu não lembro de quem era o roteiro. Isso daqui é bem interessante. Isso daqui é para fugir do lugar comum, para quem está afim de ler coisas diferentes, isso daqui é muito legal. Dark. Isso daqui é muito legal. Já começa com o subtítulo em cima, Mundo Podre. Esses daqui são os personagens mais místicos da DC Comics. Constantine, eu esqueci. Inclusive ela tá aqui, ó. É ela aqui, ó. Mas eu não lembro o nome dela. Esqueci o nome, deu branco. Vai ficar velha a desgraça. E outra revista que foge bastante do lugar comum é DC Terror. Com Etrigan, Madame Xanadu, Vandal Savage. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui foge muito do lugar comum das revistas em quadrinhos. Para você que tem criança em casa e já está criando o hábito de ler, isso daqui é bem interessante. O Grande Almanaque da Mônica, que tem bastante história, mas tem um monte de passatempo, coisa para colorir. Isso aqui é muito legal. A minha sobrinha não vê a hora de chegar, né? E é legal porque ela está adquirindo o hábito de ler, né? Ela tem 11 anos e ela está adquirindo o hábito de ler graças ao tio chato que fica, pega isso daqui. Ela começou pintando e agora ela lê as histórias. Outra coisa bem legal do que o Maurício de Souza faz é clássicos do cinema. Sempre com muito bom humor, né? Ele brinca com
clássicos do cinema, inclusive das histórias em quadrinhos, mas muito do cinema, assim. Ele faz brincadeiras geniais. Esse daqui é As Viagens de Gulliver, que ele faz as viagens de Cebolinha Gulliver. Realmente é bem divertido. E, para a criançada, né, uma revista da Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles. Mas esse daqui é mais brincadeira, para você brincar, recortar, colorir, fazer jogos e ler as historinhas. Então, deixa eu deixar isso aqui de... E para quem gosta de Turma da Mônica, essa semana chegando o Almanaque do Cascão. E para melhorar o seu espanhol, Mônica e Supandia. E para melhorar o seu inglês, Mônica's Gang. Confesso que eu ando lendo bastante isso daqui, porque meu inglês até uns 2 meses atrás não passava muito em hambúrguer e hot dog. E graças ao Ralph, que apresenta o programa seguinte, que se dispôs a tentar me ensinar inglês, e eu estou completando os meus estudos tentando ler as revistinhas. Depois eu discuto com ele as palavras que eu não conheço, frases, pronúncia. Né? Eu tenho a minha irmã, que é professora de inglês, e ela me faz ler Batman em inglês. Que ótimo. Ela não é rígida. Mas Batman é mais complicado. Eu ainda Exatamente, não consegui passar ela me odeia. Eu não consegui passar de Mônica. E para você fã de mangá, eu ó, não sei ler chegando inglês, ela me odeia. Naruto Pocket. Essa é a edição 41 do Naruto Pocket. E um mangá que eu gosto muito, que é Dragon Ball, que é a fase mais divertida, quando o Dragon Ball era uma coisa menos porrada, menos aquela coisa de videogame, e era uma coisa mais divertida, mais engraçadinha, mais ingênua. Que teve filme lançado recentemente, dia 11 de outubro, né? Dragon Ball. Sério? Sério? Fizeram outro filme? Fizeram outro filme. Calma, desenho, não pessoas. Ah, fazendo. tá. Ah, que susto. Eu achei que Era tinha uma feito história. Eu achei que tinha feito Antes outro do filme. GT, inclusive. Tá falando do Bills. Né? Bills querendo destruir a Terra, essas coisas. Tá. Assistam. Eu não sei. Posso já fazer pergunta? Posso? Posso Pode. continuar? Então, Pode. eu notei uma coisa, que todas as capas são como se os personagens estivessem num parque de diversões. Tem alguma ironia isso? É engraçado você ter reparado nisso, porque geralmente eu não comento, mas algumas pessoas descobrem isso sozinhas. Então, foi uma ideia assim de fazer uma sequência de capas que tivessem a ver uma com as outras, e o parque de diversões é tipo eu fiz meio que uma brincadeira com o título, que é Vidas Imperfeitas, e o parque de diversões onde, teoricamente, você tem que ser feliz e é tudo perfeito, é tudo legal, então tem essa... Sim, e todos eles com uma expressão tanto séria como essa. Gostei dessa menina. É um menino. É um menino, desculpa. Gostei. Tudo bem, as Tem pessoas... outra Então, coisa. por que ela tem contra o homem de cabelo comprido? Ok. Preconceito. Eu tinha cabelo comprido. Que bom, né? É que agora fica feio o cabelo comprido branco, né? Se você Parece se uma inspirou velha. em alguém pra fazer... A Juno? porque ela tá com um coelho que tá meio azulado. Sim, E então... parece, lembrou um pouco do Maurício, então você tem influências do Maurício também? Tem, eu acho que, como toda criança que já leu muito a Turma da Mônica, é uma coisa que tem Mas uma isso saiu brincadeira, de forma, assim... isso saiu de forma inconsciente, né? Mais ou menos. É que, na verdade, o Coelho aparece na capa da 2ª edição, que é o personagem Daniel, que ele pegou o Coelho provavelmente num jogo de tiro, ele tá carregando uma arma e tal. E aí, na última capa, é a Juno carregando o Coelho, né? Ou seja, ele deu o Coelho pra ela, alguma coisa assim. Eu gostei muito disso, desse diálogo entre as capas, que também já conta um pouco da história e já te deixa curioso. Como é que você fazia com as capas com a edição da HQM? Que são
Então, Você vai inserir essas capas no... Sim, todas as capas vão aparecer na parte de dentro, introduzindo os capítulos, mas para cada edição eu vou ter que escolher uma, que são 3, então 3 vão ficar de lado. Ah, sério? Sério. Poxa vida, então, calma. Ó, dê atenção pra essa, tá? Essa daí já vai ser da primeira mesmo. Dê atenção pra essa. Sim, agora a do meio. Aí a do meio eu também não sei. Pois é isso. Mas, mais uma. Pra lançar, qual vai ser o formato? Porque assim, isso, eu sei, eu perguntei, mas eu tô querendo dizer, vai ser, eu não tô sabendo explicar, vai ser assim, tipo, desse jeito, ou assim. Vai continuar sendo assim? Não, lombada quadrada, edição da HQM, lombada quadrada, capa papel cartonada. desse jeito, bonitinho, porque Capa eu gostei cartonada. muito dessa forma, da maneira como tá, porque lembra muito aquele cenário independente dos quadrinhos, sabe? Sim. E eu gostei bastante. Enfim, chateada. Você chegou a conversar com o Walter? Você fez USP, né? Unesp. Unesp. Isso. Tá. É que eu não sei como que funciona quadrinhos na Unesp. Eu sei que a USP tem um núcleo muito forte lá. Sim, então, na Unesp não tem, acho que o único professor que dava quadrinhos, ele não estava mais na época que eu entrei, então foi meio que uma corrida independente para meio que entrar nesse universo e tal, fazer todo o meu trabalho. E eu sei que na USP tem o... Eu vou do Miro Vergueiro. Isso, então eu fiz uma pesquisa no meu TCC, tenho inclusive um pesquisador que era o Canin, ele tinha o mesmo sobrenome que eu, que dava aula na USP, tinha relação com quadrinhos e tal, só que eu acho que ele não é meu parente, não sei. Eu achei curioso que ele é uma pessoa com o mesmo sobrenome e tal, aí eu busquei o livro dele pra ler e tal, e foi isso. Você devia conversar com o pessoal lá, viu? Devia realmente conversar com o pessoal lá. A gente tem tempo ainda? Com o meu relógio está um pouco... Tem 5 minutos. A gente tem 5 minutos. Blog, site, DeviantArt, onde que as pessoas te acham? Se quiser divulgar seu Facebook, a página das meninas onde eu te encontrei, que é sensacional, gente, tem cada artista ali que olha, brincadeira. Então, eu acho que as pessoas podem me procurar pelo Facebook, que lá tem todos os meus contatos e tal, eu posso postar depois tudo direitinho, e acho que é isso, né? DeviantArt, eu quase não atualizo mais. tá. O Face é seu... Eu uso bastante o Facebook, eu tenho a página do Vidas Imperfeitas, tenho o blog, que eu mais atualizo, e tem os meus portfólios. Tá. O blog é vidasimperfeitas.blogspot.com. vidasimperfeitashq.blogspot.com.br. Tá. O Face é Mariana Canin. Canin. Isso. Canin é C-A-G-N-I-N. Isso? Isso. Procure ela lá que, gente, né, eu falei que se eu começar a falar muito com ela, eu vou começar a elogiar demais. Né? Aqui, já achei, já. E realmente vocês vão ter a oportunidade de achar esse trabalho, esse aqui. Essa capa tá bem legal, destoa de, né, dá uma certa alegria para as outras. Procura, vale a pena. Vale a pena. E em breve, né? Vocês vão fazer alguma coisa, lançamento de alguma forma? Então, eu queria saber sobre isso também. Eu acho que eu vou tentar resolver isso, mas eu queria fazer um lançamento. Eu não sei como que funciona, se é a editora mesmo que organiza e tal, mas aí se tiver, eu deixo em todos os meus contatos lá do Facebook para as pessoas verem. Tá, perfeito. Tá. Então fiquem atentos. Agora, tem alguma data? É novembro X? Não, é novembro X. Novembro X. Então fiquem atentos agora mês que vem, que é praticamente a semana que vem. Não, praticamente não, já a semana que vem. Então até o final do mês que vem, com certeza, Vidas Imperfeitas, pela HQM. E pelo que vocês viram aqui, né? É mais um mangazinho para sua prateleira, para sua coleção. Obrigado, Mari, pela presença. Você. Obrigado por ter aceitado assim, em cima da hora. Imagina. Obrigado mesmo. Parabéns Obrigada. mesmo pelo seu trabalho, que é sensacional.
é muito bonito. Assim que estiver pronto eu quero ler. Né? Eu mando pra vocês. Ah, obrigado. Gente, um super final de semana para vocês. E para você que é fã de cerveja, não esqueça, a partir das 7 horas da noite, eu estarei aqui novamente falando da bebida mais deliciosa do mundo, que é a cerveja geladinha. Né? Então me aguardem às 7 horas da noite no Beer Lovers. E a semana que vem a gente está de volta com mais HQ Companhia, sempre trazendo o melhor do quadrinhos nacional para você. Tchau! Beijo, galera. Até a próxima.